Então, vamos lá. Primeiro, boa noite a todos, né? Para quem não me conhece, né? Eu sou o professor Leonardo da UFES Mossoró, né? Fui professor da UFES Paulo Ferros aí, por 5 anos. Hoje a gente está aqui como professor facilitador do curso de Fundamentos de Sensores Inteligentes para a Indústria, com a participação também representando a UFES Mossoró, o professor Leiva Casimiro, né? O professor Leiva é responsável aí pela turma que envolve os alunos de Mossoró e eu sou responsável pelas turmas que envolvem os alunos ou pela turma que envolve os alunos dos outros campos do FES fora de série, né? Então, a gente decidiu, né, para deixar, né, esses encontros mais dinâmicos, né, dividir o encontro, né, compartilhando aí o encontro com as duas turmas, né? A gente tem mais ou menos nas duas turmas 150 alunos, tanto Mossoró como 70 e poucos Mossoró, 70 e poucos, né? Os alunos fora de campo, do campus, né? Sério. E a gente está bem feliz pelo quantitativo de alunos envolvidos, né, no curso. É uma oportunidade gigantesca de certa forma, entendam isso, né? Até porque, por que eu digo que é uma oportunidade? O Virtus, né, é, é uma organização, né, vinculada ao UFCG, né, e trabalha muitos projetos com a indústria, né, e agora já vem há um certo tempo trabalhando a questão de formação, né, de alunos dentro dos projetos, mas agora com, né, o Centro de Competência Embrapi, como Centro de Competência Embrapi, está oferecendo, né, esses cursos, né, iniciando pelo curso de Fundamentos de Sensores Inteligentes, né, cuja aula inaugural vocês assistiram semana passada, com a participação, né, de um dos pesquisadores mais renomados no campo de instrumentação, né, do Brasil, né, e do mundo, né, o professor Antônio Marcos. Então, quando a gente diz que é uma oportunidade ímpar, poder assistir a aula com o professor Antônio Marcos, né, compartilhando as experiências, né, dele, o conhecimento enquanto pesquisador, né, enquanto professor, enquanto acadêmico, é muito rica, né? Então aproveitem, né? O professor Antônio Marcos tem um currículo, né, inquestionável aí diante da comunidade acadêmica. A gente fica feliz de poder, né, mais uma vez, mais uma oportunidade, poder estar compartilhando e participando de um projeto, né, com professores renomados, né? E aí espero que vocês também se sintam-se motivados em concluir o curso. É um conhecimento fundamental, o próprio nome do curso diz, para outros, né, cursos que estão por vir, né, e outras oportunidades que vão surgir dentro do Virtus CC, né, que quem sabe, né, muitos de vocês podem abraçar essas oportunidades, né? Então, de antemão, né, nesse primeiro momento é dar boas-vindas, agradecer, né, a presença dos 21, né, ou 20 mais ou menos, né, tirando, né, a mim e o professor Leiva, que estão participando do momento, e os encontros estão sendo gravados, tá, pessoal? A gente vai ter um planejamento para, né, mais ou menos a cada 15 dias, um encontro, né, por módulo, né, do curso. Até o momento, né, a gente tem 4 módulos liberados. Em breve o quinto módulo será liberado, que já avançaram no curso. Mas esse primeiro momento é para a gente, né, conhecer um pouco vocês, motivá-los, né, a continuar, né, debater um pouco sobre o assunto, tirar dúvidas, enfim. Então, eu agradeço mais uma vez a presença de vocês. Vou passar a palavra um momentinho para o professor Leiva Casimiro fazer, né, sua apresentação inicial. Leiva, mais uma vez, obrigado por compartilhar, né, aí o conhecimento também. Leiva foi, né, que para quem não sabe, foi aluno, né, orientando o professor Antônio Marcos, então tem muito conhecimento também adquirido com o professor e, né, muita experiência a compartilhar com vocês também. Então, Leiva, fica à vontade. Obrigado, professor Leonardo. Boa noite a todos.
Me dá só um check aí se meu microfone tá ok, Leonardo. Depois de tanta tentativa, tá ok, né? Então, pessoal, dizer para vocês que é uma satisfação estar nesse momento aqui com vocês, falando um pouco sobre uma área que é muito interessante e que tem uma demanda muito emergente para o cenário atual que nós vivemos. Então, nós estamos vivendo uma nova revolução industrial, podemos chamá-la de indústria 4.0. Talvez a gente já esteja em alguns locais na indústria 5.0. E nesse momento de industrialização, dessa revolução, o que a gente tem percebido é a necessidade massiva de aquisição de dados, aquisição de informação, e os dispositivos mais importantes para fazer essa aquisição são justamente os sensores e os atuadores. Então, é de super importância que vocês que estão no mercado, que estão no final do curso ou que estão no início da graduação, percebam e entendam o quanto dominar esse tipo de conteúdo vai ser necessário a partir dos próximos anos, tá? Então, essa é uma oportunidade, é um curso de fundamentos, ou seja, então são coisas, conceitos básicos, conceitos que a gente vai passar rapidinho aqui de novo na aula, mas dá para acompanhar super bem, que é o princípio básico de que a gente precisa ter informação dos processos que estão acontecendo no chão de fábrica ou em qualquer outro tipo de indústria em que a gente esteja atuando. E uma vez que a gente tem essas informações, a gente precisa tratá-las. Então, o que tem hoje de inovação e de demanda por tratar esses dados, fazer análise, a ciência desses dados, né, vem junto com a necessidade de a gente estudar técnicas de aprendizagem de máquina para a gente embarcar inteligência nesses sensores. Então, se a gente traz um pouco do que foi falado nas aulas, né, se vocês já assistiram, é que o sistema, que um sensor, ele está medindo alguma coisa, então quando a gente começa a querer dar um passo evolutivo nesse sensor e quer, vamos embarcar um pouco de inteligência nele, o que a gente precisa fazer, né? Então, é isso que a gente vai encontrar nesse módulo 1, esse arcabouço geral de como é que é, o que é sensoriar, o que é preciso, o que está envolvido nesse processo de sensoriamento, indo desde a construção do hardware, passando pela interconexão e até a disponibilização dessas informações em um ambiente que você precisa saber e dominar, enfim, entender qual o processo que você está monitorando, né, e atuando. Então, mais uma vez, a gente agradece por vocês estarem aqui participando. A gente tem tempo que poderia gastar com outras coisas. A gente fica muito feliz que vocês estão aqui estudando, aprendendo, buscando novos conhecimentos, tá? E hoje é o nosso primeiro encontro, vamos começar, vamos se conhecer, vamos tirar dúvida do ambiente, né, Leonardo? Vamos conversar um pouquinho do conteúdo, o que vocês imaginam de expectativa. A nossa ideia aqui é facilitar. Por ser um processo, um curso toda a distância que vocês conseguem avançar, a gente vai usar esses 5 encontros. Inclusive, Leonardo, a gente pode afinar qual é a data melhor, o horário melhor, porque estamos em greve, né? Então, a gente pode tentar ver o que fica melhor para vocês, no final, terminarem. O que a gente quer é que vocês terminem, porque isso é a primeira portinha, como o Leonardo falou, de novas oportunidades que o Virtus vai proporcionar. Então, a gente tem uma estreita relação com o Virtus, nós somos ex-alunos lá da UFCG, tanto eu como o Leonardo, moramos muito tempo em Campina Grande e a relação continua. E o que a gente está trazendo aqui é tentar trazer para vocês a oportunidade que acontece lá em Campina, em João Pessoa, a gente quer trazer para cá, para Alfeda, para Mossoró, para proporcionar a vocês também essas oportunidades, esses conhecimentos, tá joia? Então, é isso a fala inicial, mais uma vez boa noite e vamos começar a conversar um pouquinho, né, Leonardo? Fique à vontade, tá, pessoal? Microfone aberto, chat, ideia para a gente conversar, a gente vai falando. Exatamente, Leivon. Leivon, se quiser ficar à vontade de compartilhar sua tela, você tem aí um recurso melhor do que o meu, né? De apresentação, né? E você fica gravando, dá certo essa divisão. Então, acho que primeiro de tudo, como a gente está compartilhando
Aí tem duas classes, né? Que seria o FESA de Mossoró e o FESA dos outros campos, Patos Ferro, Caraúbas, e Angicos. E aí a gente, me desculpem, tá, gente? Hoje tá tenso. É saber se no chatzinho só dizer, ó, sou Mossoró, coloca MS, quem não for, coloca PF aqui no chat, só pra gente saber quem é de qual turma. Beleza, Raimundo MS. Tem um usuário desconhecido chamado UU, que aí eu não sei quem é. Ah, é do Ciel Marcos. Do Ciel Marcos botou. Tá. Então tem muita gente aqui de MS, mas deve ter o pessoal da outra turma também. E a primeira pergunta que eu queria fazer a vocês é se vocês estão conseguindo receber as mensagens que a gente coloca lá no Moodle. Renato, eu vou começar a compartilhar a tela pra gente ver algumas coisas, tá bom? E você vai aqui no chat, tá? Certo, pode ficar à vontade. O que aconteceu, eu vou passando aqui. Estou vendo aí, João Vitor não conseguiu acessar. É importante, João Vitor, enviar um e-mail, informando os dados que você está utilizando para tentar a conexão. A gente tem alguns problemas ainda com e-mails, né? Olha, João Vitor acabou de mandar um e-mail, né, João Vitor? Eu te respondi. Então, hoje, todas as informações, a gente imagina que vocês receberam primeiro. Tá pequeno, Leonardo? Deixa eu dar um zoom, né? Que senão a gente... Deixa eu dar um zoom aqui, pessoal. Então, a gente imagina que vocês... Jesus. Não tô conseguindo dar um zoom. Aí. A gente imagina que vocês receberam um e-mail da Isabela. Isabela é nosso suporte, nosso ponto focal, junto com o Danilo. Então, vocês devem receber um e-mail onde o teu usuário é teu CPF, tá? E o e-mail é o e-mail que você informou no formulário de inscrição, tá? Vocês devem ter recebido no formulário de inscrição. A gente tem aqui, caso vocês não consigam, tá? Então, esse é o primeiro acesso que vocês devem ter recebido para acessar a plataforma do Moodle. Se vocês não tiverem entrado aqui, não tiverem recebido o e-mail, não entrou no spam, aqui tá, por exemplo, rapidinho, só para o pessoal da turma Mossoró, tá? Então tem umas 73 pessoas aqui. Por exemplo, se eu olho para cá, eu já vi, ó, Leandro tá aqui, Leandro. Leandro tá lá, mas Leandro ainda não acessou o Moodle. Eu vi que ainda não acessou, então vê se esse meu chegou, tá, Leandro? E olha, por exemplo, João disse, ó, não recebi. Não recebeu, não chegou? Manda e-mail para cá, ava@virtus.usg.edu.br. E aqui eles recebem todas as demandas de vocês, tá? Sobre acesso. A atualização que a gente teve aqui, Leiva, tem 73, como você disse, em cada turma, né? A última atualização é que tem 26 alunos ativos no dia 15/6 da UFESA Mossoró. Tem 47 sem atividade, ou seja, aqueles alunos que ainda não logou, não conseguiu logar. E da UFESA dos outros campos, 33 alunos ativos e 40 que não conseguiram ainda logar. Então, chama os coleguinhas, tentem junto com, auxiliá-los também no processo. Muitos de vocês têm o contato de outros colegas, então aproveite para compartilhar também esse conhecimento e ajudá-los a conectar. Mas se por algum motivo não conseguirem, manda um e-mail para o ava@virtus lá, que tem a Isabela, muito responsável, e no instante ela consegue resolver o problema de cada um de vocês, né? Quando vocês entrarem aqui no Moodle, vai ter essa tela de boas-vindas e seus cursos, né? Aqui a gente já fez esse curso antes, a gente tem, e vocês vão entrar aqui, vai ter PF, que é a turma de Leonardo. Ele botou PF, mas é fora do campus, tá, gente? É todos os outros campos. E MS aqui de Mossoró. Entrou, tá aqui toda a explicação do curso. Então, são 20 horas, 4 horas por módulo em 5 módulos. Vocês vão receber o certificado no final, dá para entrar com módulos complementares, enfim, tudo isso, né? Essas informações, deixa eu desativar, é assim que vocês veem, vocês enxergam assim. Os 5 módulos aqui dispersos, onde você pode clicar. E o final vai ter uma avaliação final do curso, tá? Então, para vocês, devem estar liberados, acho que os 3 primeiros,
Na verdade é assim, à medida que você for avançando, você vai passando os módulos, né? Raimundo já tá no quarto, Raimundo tá só esperando o quinto, né? Mas é isso, clicou no curso. O que a gente vai ter no curso é sempre 5 aulas. A primeira aula, que fala um pouco de história, e ela é composta pelo seguinte: a aula, que ao clicar, você vai para o YouTube, assistir um vídeo, certo? Certo? Videozinho curto, só dá o play aqui que ele vai avançar. Tem uma pequena, não é uma tradução literal, mas os principais tópicos no tempo e no minuto, o que é que vai se conter nesse vídeo. É quase uma audiodescrição, mas não literal, tá? E aí você, depois que vê o vídeo, você pode ir avançando. Isso tanto no celular quanto no notebook. Eu assisti muito mais pelo celular do que pelo computador. Você avança e vai estar disponível aqui para vocês esse material que o professor está falando lá na aula, que são os slides. Tá bom? Tá demorando um pouquinho, acho que é porque a internet tá lenta. Pois não, Leonardo? Disponibiliza logo o link aí caso caia a conexão. Sim. Gente, se cair a conexão, nós vamos para cá. É uma limitação da plataforma, tá, pessoal? A gente tá usando a mesma plataforma que o pessoal da equipe da coordenação tá usando, né? Mas né, a gente consegue também usar outras plataformas. A gente se adequa ao que for melhor depois. Certo? Vai vir aqui os slides. Era para aparecer, não sei porque não apareceu, tá? E ao final, a gente tem o quiz. Tá travando tudo aqui. Deixa eu voltar. Não consigo mais fazer nada. Eu não consigo mais fazer nada. Por quê? Vou ter que abrir de novo, hein? Será isso? Talvez. Tô clicando e não tô conseguindo. Então, peraí, eu vou parar de compartilhar e vou logar de novo, tá, gente? Parou o compartilhamento, Leonardo? Parou agora. Não sei por que isso aconteceu, mas eu não tô conseguindo clicar ainda. Ah, eu cliquei. Deixa eu ver se agora vai. Agora eu vou voltar para compartilhar com vocês, tá? Só um segundo. Aí. Tá, não tá, Leonardo? Tá. É que parece que quando eu venho, fica maluco. Mas, esse aqui que tá quebrado pra mim, ó, não tá vindo. Todo dia que eu venho pra cá, ele dá problema. Mas veja, os slides depois tem um quiz. É isso que eu queria mostrar o quiz rapidinho, sabe, Leonardo? Mas acho que o pessoal... Deixa eu parar de novo aqui. E vou pular direto pro quiz. Jesus. Vamos lá novamente. Não sei se o Moodle lá tá com... Entrei no curso, peraí, deixa eu ir direto pro quiz agora. Só assim eu compartilho isso depois. Quiz. Eu tô em aula, vá. É porque talvez aqui eu veja um pouquinho diferente, porque eu tô no modo professor, né? Mas tem um quiz, então deixa eu pré-visualizar esse quiz. E o quiz é bem simples, tá? Então, eu vou usar esse quiz aqui, Leonardo, já pra gente desencadear para um segundo momento que a gente discutir um pouco do conteúdo. O que você acha? O Moodle é isso, né? E aí, ó, quem já fez vai conseguir responder muito facilmente. Ó, vão ser perguntas simples que tá na aula. São questões de uma única escolha e vocês vão fazer, ó, 4 questões, tá vendo aqui do lado, né? Então a gente tá na questão 1. Pergunta qual dos seguintes é um exemplo de sensor baseado nos sentidos humanos. Então, a gente pode começar a discutir o que é sensor, algo que sensora alguma coisa, olhando para nós mesmos, né? Então nós temos 5 sentidos. Então, se a gente começar a olhar aqui, a gente tem a visão, né? Então, é um sensor óptico, é muito parecido.
Então, é baseado em um sentido humano que a gente tem, né? Então, um sensório. Outra é paladar, olfato, tato, né? Que Leandro está perguntando onde fica o quiz. O quiz, Leandro, ele é liberado após você assistir o vídeo, né? E fica com um checkzinho no vídeo e aí aparece o quiz após você passar pelos slides, tá? No final da página, no canto inferior esquerdo. Vou mostrar aqui, ó. Deixa eu sair dessa Mostra tela. ele. Ele vai ficando aqui, ó. À medida que você vai avançando, esses checkzinhos vão aparecendo aqui também. E esses cheques vão medindo o progresso do curso, tá? Tem hora que ele é meio bugado, tá? A gente já percebeu isso em alguns momentos, mas dá para ter uma noção de progresso, tá bom? Tá? Então, aqui o quiz. Depois que você assistir a aula no YouTube, passa pelos slides, a próxima coisa aqui é o quiz. Lembrando, pessoal, que você não precisa ter pressa para responder o quiz, não. Dá uma olhadinha, né? Uma vez que você tem o material, tá na dúvida, olha lá o material. É sempre bom revisar o conteúdo. Então, às vezes o professor, né, fala rápido sobre algo, ou então a gente, né, por algum motivo tá assistindo a aula e tá em casa e perde a atenção um pouquinho e aí passa algum conteúdo que pode estar relacionado ao quiz. E aí, né, vai lá no revisar o material e busca responder. Tudo esse ciclo, né, faz parte do aprendizado, mas não precisa, né, querer completar todo o curso em um dia só, né, pode fazer com calma, né, vocês têm bastante tempo, né, para isso. Bom, seguindo a estratégia do professor Leonardo, que é a metrologia, não lembro, mas tá lá nas aulas. Se você vir aqui no material, aqui ó, acho que vai estar na aula 1. Deixa eu fechar isso aqui. Né? Então, sensores, ó, baseados nos nossos sentidos, né? Os atuadores, como é que a gente mede. E o que é metrologia? Então, a ideia da metrologia é que a gente tenha uma ciência fundamentada aqui, né, para que a gente consiga ter os padrões para o sistema de pesos e medidas. É o que a gente tem aqui, o que o nosso Inmetro faz, tá? Certo? Então, vem aqui, olha o que é, e vai lá e marca a questão, tá? Ok? Então, e aí teu progresso vai medindo aqui, você pode ter tem 3 tentativas, eu acho, para fazer, e aqui não tem limite de tempo, você viu que a gente pode vir, sair daqui, dar um alt tab, olhar os slides, tá? E não tem problema não, tá bom? Lembre, pessoal, que o objetivo aqui no final, né, é vocês adquirir conhecimento. E aí, esse processo como um todo, assistir a aula, revisitar os slides, né, responder o quiz, né, fazer uma avaliação no final do módulo, ele faz parte de todo o ciclo de conhecimento necessário para, né, que vocês vão acumulando aos poucos esse conhecimento, né, que vai sendo usado e é aprofundado cada vez mais ao longo do curso e ao longo dos próximos cursos que irão vir, né? Então, o conhecimento que está sendo colocado hoje aqui vai ser importante para os próximos cursos também, tá? Assim como é para as próximas aulas, né? Então é importante. Tá, então essa é a primeira aula, é só esse recorte do que é medição, o que são sensores, o que é o processo de medir, né? O que é um sistema básico de medição, o que é metrologia, tá? Só para a gente situar o que é isso, tá bom? E aí vocês vão avançando, tá? Vão avançando e podem ir para as próximas aulas. Eu vou sair desse aqui, tá? E vocês podem ir para as próximas aulas, que aí já tem um conceito bacana, que é o conceito de ter o hardware inteligente. Então, a gente já tem que o sensor mede alguma coisa, é importante que ele consiga fazer uma outra atividade a mais, no sentido de que ele
ele sabe qual deve ser a resposta, ele pode fazer uma autocalibração, ele pode fazer um autoteste, ele pode prever um valor, então tem alguma inteligência a mais embarcada aqui nesse teu sensor, tá? Então, tá lá o material, tá aqui, ó. E o que está sendo padronizado na indústria, só para comentar com vocês, tem algumas coisas em inglês, né? Que dá exemplos de sensores, exemplos de como é que deve ser uma curva de sensor e o que é sensibilidade, né? Então, vai ter um conceito de sensibilidade, que é o quanto a resposta varia em relação à variável independente, tá? Se tua resposta é linear, se tem esterese ou não. Então, são características do processo de medição. Mas, o que se tem de padrão, de definição formal do que é um sensor inteligente, é o padrão I3E1451, que ele define o conceito de transdutor inteligente. Alguém chama de Smart Transducer. Isso é desde a década de 60, e ele diz que um sensor inteligente ele deve ter essa cara aqui. Tá? Então, ele tem a STIM, ou seja, um módulo de interface, onde nesse módulo tem aqui o fenômeno físico sendo medido, seja o que for, temperatura, pressão, alguma coisa aqui. Tá? E as informações são armazenadas nos datasheets, que a gente chama dos TEDs. A ideia é que essa informação obtida pelo sensor que fica aqui armazenado nos TEDs, então tem que ter uma memória interna, né? Isso seja enviado para a rede, e aí na rede isso é usado por quem quiser, né? E aí isso é tão antigo, e aí, só para vocês serem curiosos, se a gente pega uma placa de Arduino, tudo está junto, né? Já tem um adaptador de rede, eu não preciso mais de barramento, já está se conversando, né? Então essas coisas aqui eram nos primórdios, onde essas coisas podiam ser separadas. Uma interface independente para se comunicar com o processador, só de mandar dados para a internet. Aí você pega um Raspberry ou um Arduino, ou qualquer coisa, que a gente conversa no nosso próximo encontro, fala um pouquinho disso, isso tudo já está dentro. Tá? E mais, quando isso vai para a rede, a gente vai ver que existem protocolos, que a gente já vai ver lá no módulo 3, né? Você vai ter MQTT, você vai ter qualquer outro, até o próprio HTTP serve aqui, né? Você mandar esse dado que você coletou aqui na ponta, joga ele aqui para algum lugar na rede e alguém faz uso dele. Tá? Então, essa é a noção de ser inteligente aqui para o I3E há muito tempo atrás, né? Certo? Né, que o interessante é que apesar Leiva, esses termos aí que aparentemente é desconhecido por nós, Steam, NCAP, não sei o quê, né? E a gente viu, provavelmente a maioria do pessoal viu dentro da primeira aula do curso com o professor Antônio Marco, né? São termos, né, definidos dentro dos padrões que na verdade se remete a coisas simples, né? O próprio Steam é o que a gente chama de nosso sensor, né, da rede. Então, exatamente. o sensor em si é o que a gente chama de Steam aí dentro do padrão, né? Então, um gateway da vida é o NCAP, por exemplo, né, um dispositivo de rede. Então, assim, né, o legal é que a gente está hoje, com o curso, formalizando muitos conceitos que a gente já domina, já conhece. E inclusive já usa no nosso dia a dia através dos dispositivos que a gente carrega para cima e para baixo. Né? Então, quando eu carrego um relógio inteligente, quando eu uso sensor de temperatura, enfim, interligado a outro sensor, o próprio ar-condicionado, né, o funcionamento envolve aí, né, o que a gente tá falando um pouco aí, só não tem a parte de comunicação de rede, mais uma vez que a gente anexa algum outro dispositivo que permite interligá-lo à rede, ele traz esse caráter inteligente. Então aqui dentro de casa mesmo eu tenho uma central de infravermelho que conecta os dispositivos que tem infravermelho e coloco todos esses dispositivos na rede e através de comandos de voz eu consigo acionar, né, todos esses dispositivos, né? Que antes não tinha a capacidade de comunicação, mas com o adicional, o acréscimo de algum dispositivo a mais, a gente consegue trazer essa característica de comunicação.
Exatamente. E aí, ó, chegando aqui já na aula 3, o único detalhe que a gente tem que ter é como é que isso entra na indústria. Então, para entrar isso na indústria, vai ter outras coisas, vai ter escalabilidade, né? Vai ter sustentabilidade, o raro tem que ser sensível a algumas outras coisas, tem a questão de segurança, que vem lá no módulo 5 que ainda não está liberado, tá? Então, aqui tem só o passo a passo do que é que a gente tem que fazer para criar esse sensor inteligente, o que é que eu tenho que fazer. Então, basicamente, aqui só detalhes de diagramas do que é, sinais e tudo mais, nada de outro mundo. Né? Tá aqui o nosso sensor. Aqui, olha como era o NCAP antigamente, a visão que os caras têm. Você já está dentro, isso é um Ethernet ou Wi-Fi que já sai. E aqui é memória, são as informações dos sensores. Tá? E vai para a rede, né? Vai aqui para a rede. Tá? Mas sem entrar em muito detalhe nessas figuras, tá tudo lá, né? Se é analógico ou se já é digital, enfim, e todos os padrões envolvidos, tá? A palavra-chave é você ter esse fluxo de como é que você vai desenvolver esse equipamento, esse hardware para a indústria, né? Então, você saber qual é a aplicação que você quer, então, como tudo, requisitos funcionais e não funcionais, você precisa levantar, para você decidir qual é o tipo de sensor atuador, entender esse princípio de funcionamento, você tem um primeiro protótipo, testa o protótipo em um ambiente controlado, avalia esses resultados, se não foi satisfatório, volta para cá, melhora um pouco mais e tenta a versão final do protótipo. Isso para ir para a indústria é importante que isso tenha interoperabilidade. Então tem que ter, seguindo todas as normas desse pessoal aqui, para ter compatibilidade entre todos os equipamentos existentes, né? Você está fazendo talvez um tijolinho do muro todo lá da indústria, né? Então precisa se comunicar com todo mundo, tá? E a diferença do hardware, quando ele é inteligente, então você tendo aquela sua versão inicial do protótipo, então você vai ver que atributos você quer de inteligência. Você quer uma autolibração, uma predição de valor, uma compensação, uma melhoria de resultado, o que é que você quer? Aí você projeta esse seu sensor inteligente agora com esses novos atributos, vê se tudo dá certo, se não der, volta para cá para você projetar novamente, e aí vai a versão final, e o que é mais importante, assim como qualquer equipamento, tem que se submeter a um processo de certificação. Para o professor Leonardo aqui sabe muito bem, eu não posso chegar, fiz minha bomba de insulina e vou botar no mercado. Não, você tem que garantir, porque se o equipamento não está nas condições ideais, as consequências são drásticas, inclusive morte de paciente. Então, tem que seguir esse processo adequado, tá? E aí, a gente fecha, e aí eu acho que fecha mesmo, né, Leonardo? Na aula 4 é só exemplos de onde isso é aplicado. Então, isso pode ser aplicado em diversas indústrias, desde a parte de domótica, residencial, que o Leonardo vinha comentando, mas a indústria da saúde, da agricultura, a indústria de petroquímica, a indústria da construção civil. Então, acho que hoje, todos os processos, indústria veterinária, indústria, enfim, está dentro aqui da saúde, né? Mas todas as indústrias passam pelo processo de industrialização, de indústria 4.0, onde a palavra-chave talvez seja o IoT, a internet das coisas, tudo está sendo coletado dados, tudo está sendo monitorado, para a gente começar a pensar numa indústria 5.0, onde eu começo a ter a personalização dessa interação entre homem e máquina, inteligência artificial me auxiliando nesse ambiente completamente monitorado e cheio de dados, tá? Onde, aí quem estava na aula deu para perceber, né? Minha relação entre o mundo físico aqui embaixo e o mundo virtual, eu não consigo mais separar, né? Então tem um contínuo aqui entre o que é físico aqui embaixo e o que é cibernético. O que a gente tem hoje, gêmeos digitais, né? Onde você interage aqui, você ser humano interagindo aqui com um robô que está, sei lá no vulcão. Então, fazer um robozinho aqui como sendo quadrado, tá, gente? Desculpa o desenho aqui. Tá? Então, você está se interagindo, suas ações estão sendo. Você mexe a mão, o robô mexe a mão. Mexe Isso acontece
Caiu, não foi, Leonardo? Foi. Mas Na nossa cara. eu acho que eu vou ter que pedir, acho que eu vou ter que adicionar no e-mail do pessoal, né? Na agenda Não, deles. você Né? vai admitir. Eles já estão entrando já. Será? Já estão entrando. E aí eu só mudei aqui no Meet a tela que ele estava pegando. Gravar também. Então deixa eu Ele fazer. faz direto no Meet. Tá aqui. Link e continuação. Não sei se o pessoal vai entrar, não. Porque eu não sei se eles pegaram lá no chat. Vou dar uma notícia. Deixa eu ver se eu consigo adicionar todos. Bom, coloquei na agenda, consegui convidar todos por enquanto. O pessoal vai entrar. E aí a gente vai permitindo todos. Vamos segurar um pouquinho, 5 minutinhos talvez, aí a gente. Então, quando o pessoal tá chegando, já vou lá. O João Vitor já devia. Manda um e-mail lá, viu? Pro Alva. Aí você vai. Pronto. Aí você vai dando retorno pra gente, qualquer coisa, se não deu certo. Mandei um e-mail aí para todo mundo da turma que eu tenho acesso. Tá joia, então, no finalzinho, né? Deixa eu compartilhar. Compartilhei de novo. Compartilhar de novo. O pessoal que aqui estava participando é dedicado, já estão comprometidos com o processo. Então, aí na aula final, rapidinho, é uma aula bem legal, que são as aplicações que a gente pode ter de rádio de sensoriamento inteligente. Tá? Então, alguns cenários que traz na aula é justamente o de diagnóstico clínico. Então, tradicionalmente, o que é que se faz? É a rota aqui de cima, né? Captura-se aqui, dado o paciente alguma amostra dele aqui, isso vai para algum equipamento processar essa amostra de sangue, e aí é feito o resultado de alguma técnica, geralmente isso aqui é uma ELISA, não sei se vocês já ouviram falar, mas são as técnicas que a gente consegue medir se a gente está com algum vírus, alguma bactéria, enfim. Isso demora um tempinho, isso demora alguns minutos, tá? Está aqui na casa de minutos, certo? A ideia agora é que a gente conseguisse, com um sistema mais eficiente de medição, desde a tirada de amostras de fluido do corpo em quantidades muito menores. O dispositivo pode estar aqui já junto ao paciente. Esse dispositivo já manda para alguma central, manda para algum lugar, já tem alguma unidade, talvez, de processamento, ou manda para a nuvem para processar alguma coisa, e aí isso ajuda na intervenção médica, certo? Então, essa é a ideia.
A gente tem o que a gente chama de Lab on Chip, que é um laboratório completo dentro de um chip. Lembrando, né, que Leiva, por exemplo, esse cenário não é coisa, apesar da citação, é coisa também de agora não, né? É algo que já ocorre no meio há algum tempo. Para quem, por exemplo, possui algum familiar, né, diabetes, que precisa fazer a perfuração para medir o nível de glicose sanguínea, com base nessa medição, né? Você determinar a quantidade de glicose que deve tomar diante da medição da glicose, essa realidade já é diferente hoje, né, e há algum tempo, uma vez que você já tem bombas de insulinas automáticas que ali diretamente conectada, interligada com um medidor, né, fazendo a medição contínua da sua glicose e diante de algum episódio de baixar a glicose ou altear a glicose, no caso de baixar a glicose basicamente, ela já administra uma dosagem de insulina para fazer isso de forma automatizada. Então, num cenário como esse, a gente tem o sensoriamento através da medição de um dispositivo que está, né, conectado lá na bomba de insulina, como atuação, né, com a administração da dosagem de insulina adequada àquele nível de glicose que você está no cenário, né, há algum tempo, dentro do contexto da saúde, tá, ocorre bastante. E veja, né? Tudo isso, à medida que foram surgindo novos sensores, a gente vai, seria possível monitorar outras coisas aqui, né? Um outro cenário comentado são das fazendas inteligentes. E o Brasil tem exemplos muito bons sobre isso, né? Então, você tem hoje até um trator é monitorado, um trator que está lá no céu é monitorado, que junto com o drone, tem muitos exemplos disso, né? Mas tá aqui o trator vai passando, vou tentar desenhar aqui onde é que ele ia passando aqui. E aí já vai, as imagens vão sendo captadas aqui com o drone, então já vai fazendo, por exemplo, o zoneamento, o trator já passou por aqui, e automaticamente toda a rota dele é direcionada, então agora ele tem que vir para cá. Então já para otimizar combustível, otimizar a aplicação de insumos, enfim, então, e minimizar o impacto ambiental, enfim, tem uma série de aplicações que, com o surgimento de sensores e de sensores inteligentes, as aplicações que a gente nem imaginava antes que podiam existir começam a se tornar realidade. E acho que a última, eu vou deixar para o professor Leonardo falar, que é a questão da gente ter casas inteligentes. A última não, a penúltima, né? Então, Leonardo está com a casa dele aqui toda inteligente hoje, né, Leonardo? É um cenário que hoje em dia está bem comum. Quando você falou da parte rural de agricultura inteligente, faz o mapeamento de zonas para, né, fazer adubação, para inseticida. Lembrei do campo da domótica também, hoje em dia, bastante comum que a galera está comprando bastante robozinho, né, para limpeza. Alguns inteligentes, alguns você consegue reconhecer, né, o ambiente, mapear o ambiente de forma automática para saber quando passou, ainda não passou por um determinado local. Tem outros robozinhos que não têm tanta inteligência, mas que têm uma inteligência suficiente saber ou passar, né, por alguns locais da casa, independente se já passou ou não, mas ele faz um mapeamento na casa inteligente e a gente tem várias possibilidades, né? Às vezes um dispositivo não tem capacidade de comunicação, mas existem outros que permitem fazer essa anexação desse dispositivo
a rede, a partir daí, e possibilitar, né, fazer o controle desse. Então, hoje, muita coisa, né, que a gente antes capacidade de controlar de forma inteligente as nossas por outros isso, né, permite essa integração e aplicação da rede, consequentemente, através de outras aplicações facilitam a interface da ação do usuário com o rede e com dispositivos controlados no ambiente. Né? Aqui eu consigo, por exemplo, na minha casa, consigo já programar quando a luz lá de fora do muro acende, quando ela apaga, né? Que horas ela acende, que horas ela apaga. Eu consigo colocar aqui a bomba da piscina, filtrando a piscina por 3 horas e depois sozinho. Eu consigo fazer uma série de automações, né? Por comando de voz, né? Acionando o dispositivo, o volume de uma TV, ou então ligando o ar-condicionado, até ligando o computador, né? Cada se fosse muito algum som off nele, você consegue torná-lo, né, um dispositivo controlável através desse sistema de comunicação, como Alexa. É um cenário bem comum hoje em dia, bem interessante, naturalmente. Existem limitações, existem coisas que a gente tem que pensar 2, 3 vezes se deve ou não automatizar, né, por questões de segurança, mas é um cenário hoje em dia que a gente consegue brincar bastante com tecnologia. Um cenário que atrai muita gente. Então, com plaquinhas, com alguns computadores, a gente consegue fazer muita automação, né, residencial, que a gente praticamente chama na área, né, domótica. Pode passar para o quarto cenário. Não, eu estava pensando, o quarto cenário é só da manufatura como um todo, né? Num processo fabril mais pesado, então, sei lá, vamos botar aqui é um robô que pega uma porta ou pega uma caixa muito grande. Então, agora você não vai pegar esse equipamento, mas você pode interagir com esse camarada aqui e você está trabalhando de forma colaborativa com o robô que está pegando aqui um negócio de 60, sei lá, 200 quilos, né, para você. Então, você começa a ter agora processos onde todo o ambiente é mapeado, os equipamentos têm autoteste, permitem checar suas próprias condições com autodiagnóstico e assim fazer calibração, e isso pode ser enviado para uma central, enfim, fazer uma série de outras aplicações que hoje é possível e antes não eram, tá bom? Então é isso, eu acho que esse é o módulo 1, tá? Vou parar aqui, vou abrir a fala para quem quiser, para a gente conversar um pouco, tá? Esse é o módulo 1, que fala dessa parte inicial mesmo do que são sensores, do que a gente vai encontrar aí para essa indústria 4.0, tá bom? Ou indústria 5.0. Raimundo levantou a mão, Leio? Pois não, Raimundo, vamos lá. Pode falar, por favor. A pergunta que eu tinha era mais específica relacionada às características dos sensores e como é feita essa medição das características, tipo, como já foi citado anteriormente, sensibilidade, essas coisas que não ficou, tipo, no texto está muito bem explicado, nos slides na aula, mas não tem um vídeo, tipo, alguém calibrando o sensor, mostrando isso, como é feito, e como eu encaixo isso em um projeto se eu estiver desenvolvendo uma aplicação. Tipo, eu compro um sensor, vários sensores, na verdade, de tal empresa, aí eu vejo um por um a calibração deles, ou eu vejo a sensibilidade, a calibração de um e generalizo para todos. É mais relacionado a isso. Boa pergunta, Raimundo. Então, nesse primeiro momento, a gente não deu na verdade, não foi falar dos pormenores
de como é feito. Em alguns casos, sim, mas ou vai ser a medição de uma resistência, ou vai ser a medição de uma diferença de potencial, né, ou vai ser a medição de uma luz refletida. Então, vai ser alguma grandeza que eu meço, alguma grandeza fundamental que eu vou medir, e a partir dela eu vou fazer ou tomar a inferência para fazer a medição que eu quero. Pode ser direto, simplesmente eu estou medindo a resistência me dá a resposta direto da temperatura, como se for LM32, né, de temperatura. Mas outros pode ser indireta, digamos assim. Então, eu uso a luz para medir uma reação biológica. Então, vê que coisa diferente. E aí a luz, ela já me vem para uma corrente, né? Enfim, não é direta a medição, é indireta. E aí... Também, né, Leiva? Muito dessa medição e configuração para o sensor atuar, ela é feita na própria indústria, né? A comparação, ver se o sensor está adequado aos padrões, né? Conformidade com os padrões. E uma vez que a empresa garante isso, o sensor é disponibilizado para comercialização. Então, muito dessas configurações é feita na própria indústria para comercialização, e alguns dispositivos possibilitam você fazer alguns ajustes. Por exemplo, quando a gente usa mesmo no celular uma câmera fotográfica, a gente faz ajuste óptico da câmera, sensor óptico dela para uma determinada situação. Tem os ajustes automáticos, que ela se adequa automaticamente. Tem os ajustes manuais. Então, quem é fotógrafo, por exemplo, profissional, ele prefere ajustar, né, manualmente os sensores das suas câmeras. Eles conseguem fazer uma otimização desses parâmetros para melhor capturar, né, aquela imagem diante daquela circunstância, na presença de muita luz ou na ausência de luz, por exemplo. Então, mas a indústria por si só, né, para comercialização, ela já faz uma série de adequações de conformidade do dispositivo para colocar no mercado. Antes de passar para o João Vitor, só arrematando, Raimundo, aí com relação à acessibilidade ou outra coisa nesse sentido, vai depender muito realmente de onde é que você está atuando, porque medir, por exemplo, a temperatura no ambiente aqui numa casa é uma coisa, mas se eu colocar esse mesmo sensor para medir em um foguete que está indo, é um ambiente completamente diferente e hostil. Inclusive os materiais usados talvez tenham que ser materiais muito mais resistentes. Então, tem que entender um pouco onde é que eu estou inserindo, o que é que eu quero medir, em que condições, tá? Então, obviamente, quanto mais adverso for o problema, mais custoso deve ser o sensor, mais complicado de fabricá-lo também, e, eventualmente, a faixa com que ele opere é diferente. A gente vai medir temperaturas altíssimas, e tem para que a gente medir temperatura ambiente. Então, são condicionados para faixas de operações distintas, tá? Alguém quer levantar a mão? João, pois não? É mais uma dúvida mesmo, assim, curiosidade, sobre o sensoriamento. Existe algum desafio específico hoje no sensoriamento, assim, que ainda não foi atingido, ou só em aplicações mesmo, que está, assim, complicado de atingir? Não sei se está claro a minha pergunta. Tipo, existe algum sensoriamento que hoje, assim, não é possível atingir, ou as pessoas não conseguiram desenvolver ainda? Boa pergunta. Eu acho que eu entendi, né? O que é que não existe sensor de quê? Não existe sensor de ler pensamento, né? Por exemplo. Isso não tem. As medidas físicas, em geral, aquelas 7 básicas, né? Eles já tem sensores. O que a gente às vezes quer por exemplo, eu não sei, por exemplo, vamos lá para minha área, tá aqui Matheus, que a gente vai começar a trabalhar alguma coisa. Tem um sensor que quer medir uma reação biológica, quer saber se um anticorpo grudou no antígeno. Isso é muito difícil de medir. Eu estou falando de coisas nanométricas, tá? Em escala nanométrica. Então, muito pequeno. Então, qualquer coisa que você botar lá vai dar interferência. Então, tem desafios de medir nesse tipo de coisa. Como é que eu meço as partículas que são geradas de uma colisão de átomos? Aí surgiu, né,
como é que tem lá no CERN? Um acelerador de partículas, e aí aquelas partículas batem, você precisa ter um calorímetro para medir aquilo. Então, tem alguns fenômenos que são completamente difíceis de medir, João. Isso é fato. E é assim como talvez um paralelo para doença e remédio. Então, a indústria tem que se sentir motivada de que isso aqui vai trazer algum retorno, principalmente financeiro. Então, se é um fenômeno físico muito complexo, que, sei lá, qual deve ser a taxa com que o boi faz a ruminância, eu não sei se isso é importante para a indústria, talvez ela não queira. Então, também tem muita motivação industrial de recurso, tanto é que a maioria dos sensores de tecnologia é militar, porque os caras têm um interesse de proteção, etc. e tal. Então, deve ter algumas coisas ainda que não dá para medir. Por exemplo, às vezes a gente piscou, né, João? Acho que eu não sei se dá para medir ainda, né? Alguns carros inteligentes, né, já conseguem detectar se você está com um aspecto sonolento. E Mas te alerta, né, para você parar ou tomar um café ou descansar um pouco. Inclusive com acionamento automático, né? Frenagem. Eu acho que o que está arrematando e passando aqui para o Leandro é que o que está hoje, que a gente está vendo, é um processo de revolução industrial que a gente está chamando de Revolução Industrial 4.0. Ou seja, todos os processos, procedimentos que estão realizados, sensoriamentos, eles começam a ser coletados e gerados para uma base de dados. Então, é isso que está faltando na indústria. Então, estão começando a digitalização de tudo. Da pressão de um pneu, quantas vezes levantou e subiu um trator, enfim, de tudo que você imaginar, quantas vezes está o ventilador girando. Então, esse é o processo que está acontecendo na indústria 4.0. Isso vai permitir que novas aplicações que combinem essas coisas, que façam coisas inteligentes, surjam. Então, é nesse sentido que está a vanguarda das coisas hoje, tá? O Leandro Gamadeira está na ordem aí. Tá bom, Leandro e depois Paulo. Leandro, pode liberar seu microfone e falar. Enquanto o Leandro não abre o microfone, eu vou passar para Paulo, aí depois volta o Leandro. Paulo Henrique, pois não. Opa, professor, boa noite. Pode deixar. Então, Já passou. Opa. Não, pode ir, Leandro, tudo bem. Deu certo, Leandro? Pode falar. Tá bom, então vai, Paulo, porque senão a gente trava aqui e não avança. Vai, Paulo, depois. Ah, beleza. Ok, professores, minha pergunta era mais no sentido assim, eu sou do campus Mossoró, né, faço ciência da computação, acredito que o pessoal de outros campos aí deve fazer engenharia da computação também, não sei se tem outros cursos aqui, eu queria entender mais, tipo assim, já que é um programa bem multidisciplinar, né, a gente vê muito citações de fenômenos que são biológicos, de coisas que envolvem engenharia elétrica. Eu queria entender onde é que fica assim o nosso esforço como cientista da computação, sabe? Tipo, até onde vale a pena a gente dedicar o nosso tempo de parar de estudar coisas específicas de computação, estudar coisas de outras matérias também. Onde é que a gente entra nesse mapa aí? Boa pergunta. Nós somos da computação, mas aí, né, tanto eu e o Leonardo, e a gente acaba indo algumas pesquisas para esse lado de sensoriamento. Paulo, quando a gente pensa que a gente vai fazer um sensor inteligente, isso cai como uma luva para nós da computação, porque o dado vai estar lá, o dado precisa ser transmitido para algum lugar, então a gente consegue pensar nos protocolos, então todos aqueles protocolos que a gente vê em redes, a gente consegue pensar nisso. Os dados agora passam a surgir, então surge toda aquela questão de ciência de dados, de análise de dados, que é muito competência nossa da computação. Essas informações, elas precisam, dependendo do ambiente, eu tenho que ter requisitos de segurança, que somos nós que conseguimos prover e colocar, tá? E, enfim, e muitas vezes isso tudo tem que estar interfaceado por alguém que sabe coletar requisitos, consegue fazer documentação e conversar com pessoas de diferentes áreas. Então, se o engenheiro diz assim para a gente, chama o cara da computação para fazer o programa, a gente pega e diz,
Manda o cara trazer o sensor, ele trazendo o sensor, ele manda um sinal aqui, e eu faço um protocolo, uma API para pegar. Então, como tudo na vida, o que é, eu tenho essa fala que eu acho que é muito verdade, todo problema que é real e bom de resolver, ele é multidisciplinar, não tem um problema que é só uma pessoa que consegue resolver. Então, pra você fazer uma coisa boa e bem feita, tem que ser multidisciplinar, sabe, Paulo? Então, um cara que tem uma formação de computação, ele é como um canivete suíço, porque a gente consegue se dar bem em muitas áreas e precisa de muitos dos fundamentos que a gente aprende durante a graduação. Assim, não é parar de estudar isso ou aquilo. A gente vai entrar nas camadas específicas que nos competem. A gente não vai fazer o hardware, que deixa o pessoal fazer o hardware, mas depois que o cara me dá o dado, quem vai fazer a função, quem vai fazer o drive, quem vai fazer outras coisas, pode ser nada melhor do que alguém da computação. Lembrando, né, Leigo, o cientista, ele adquire aquele conhecimento da computação, aquele conhecimento amplo, né, sobre todas as áreas. Então, por isso que a gente não consegue, muitas vezes, sair como um bacharel em ciência da computação com um aprofundamento forte em alguma área específica. Talvez a área que a gente mais saia forte é a programação em si, devido a gente cursar várias disciplinas que envolvem programação, usando diferentes linguagens. Né? Mas se a gente olhar para o curso, a gente fica ali no superficial, conhecendo um pouco de tudo sobre o que é a computação. Né? Cabe a nós, ao longo desse processo, né, de enviesar para alguma área. Dentre essas áreas, essas possibilidades, existe a área de sistemas embarcados, e aí vão envolver sistemas em tempo real, que vão envolver sistemas embarcados com características real também. Então, a parte de arquitetura, de computadores, vai trabalhar essa questão mais técnica. Mas, por exemplo, eu sou cientista da computação desde a minha formação básica, eu sei graduação em ciência da computação, em ciência da computação, doutorado em ciência da computação, mas na graduação e no mestrado eu trabalhei basicamente com hardware. Então, trabalhei na graduação com RFD, identificação por radiofrequência, trabalhei com FPGA, reconfiguráveis, que de certa forma envolve conhecer mais aprofundadamente como funciona esses dispositivos de uma maneira mais técnica, mais a nível de configuração. Né? Então, quando você tem um FPGA ali por vários modos, pode selecionar e configurar conforme sua aplicação. Isso traz um conhecimento e uma experiência que vai te permitir pensar em outras aplicações. Então, enquanto muitas vezes o cientista da computação ele trabalha no nível ali da aplicação, na maioria das vezes, mas nada impede que ele entre também o que ele especifica mais, ele precisa do nível de aplicação para que aquele sistema do cliente ele funcione desde a captura de dado a nível até a disponibilização desse dado para o usuário final, seja em qualquer formato. Né? Então, é um pouco disso. E dependendo da aplicação, a gente pesa mais. Bom, Vitor, fica à vontade. Revertendo aí a pergunta de Paulo, eu tenho uma pergunta parecida com a dele, mas eu curso engenharia elétrica aqui na UFES, em Mossoró. E eu estagio em indústria cimenteira. E lá tem, assim, muitos projetos voltados, estou na área de projetos, muitos projetos voltados para indústria 4.0, né? Então, tá sendo trocado todos os investidores lá para investidores da Rockwell, para fazer toda essa automação dos processos. E aí é que entra a minha pergunta, né? Assim como o Paulo, de ter que ir para outras áreas para identificar até que ponto eu preciso, assim, você tem que aprender pelo menos isso para você trabalhar na área de automação, não ser especialista, logicamente, mas ter pelo menos uma base clara para trabalhar com engenharia elétrica na área de automação, sabe, na indústria. Você acha que esse curso de fundamentos, ou o que mais aprofundar, o que eu deveria aprender? Leiva pode responder aí um pouco mais, mas sempre
vão trabalhar, né, qualquer projeto, raramente sozinhos. Vão ter lá uma equipe trabalhando, cada um com uma competência específica e colaborando para atingir um objetivo. Então, na maioria das vezes, você vai ter uma equipe responsável pela parte de hardware, uma equipe responsável pela parte de software, uma equipe responsável pela comunicação, assim como a gente tem dentro da nossa própria área. Então, quando a gente tem uma equipe de desenvolvimento, a gente tem o cara que trabalha no front, o cara que trabalha no back, o cara que é um DevOps, o cara do teste. Então, sempre vocês vão estar numa equipe, a cada um dominando mais aprofundadamente sobre algo para colaborar, né, entre si e atingir um objetivo. Então, apesar de interessante a gente, naturalmente, em um projeto, buscar conhecer, né, um pouco mais como funciona, né, aquilo que muitas vezes a gente depende para poder a gente entregar o nosso melhor. Da mesma forma como os demais também vai buscar entender o que a gente precisa para ele entregar da forma que a gente então, assim, essa sintonia entre a equipe e esse conhecimento multidisciplinar, a cada um com essa sua expertise, é o que vai proporcionar você dar um serviço, um produto de qualidade ao final do processo. Tá? Mas, então, assim, você que é da engenharia elétrica, né, tem que ter a capacidade de programar. Né? Então, é importante ter. Mas talvez a parte pesada da programação fique para um cara responsável, o cara da computação. E você possa, né, naturalmente conversar numa mesma língua, uma vez que você também domina ou conhece, né, essa outra área. Então, veja que o conhecimento vai se complementando, mas o importante é que juntos o projeto alcance esse objetivo. Em comum. Leiva, pode ficar. Eu faço minhas palavras de Leonardo. E aí, João, talvez acrescentando, no seu caso, como é o processo de implantação, então é importante conhecer o datasheet dos equipamentos, para você conseguir entender como é que esse novo equipamento vai funcionar, como é que ele vai se integrar efetivamente com o que já tem, vai precisar fazer alguma adaptação, sistemas de controle, como é que vai ser o controle desse, a gente vai ter que fazer uma programação de um controle digital analógico melhor. Então, no fim das contas, é o processo natural de inserir uma nova tecnologia, então, conhecer um pouco do que ela traz uma vez que ela é implantada. Desde o processo para implantá-la no primeiro momento, até ela estar operando, sendo checada, sendo testada, medindo desempenho, se melhorou, não melhorou. Então, eu acho que vai por aí, tá? Na fila, eu acho que é Kevin, depois o Elian. Kevin, por favor. Boa noite. Boa noite. Eu queria saber quais são os principais obstáculos para uma empresa implementar esse sistema e como é que supera eles. Além também, que tipo de argumentação pode se usar para a empresa parar de usar o sistema de inteligência parar de usar o sistema deles atual, manual, e começar a usar o nosso sistema, esse sistema de inteligência? É uma pergunta que não dá para responder numa frase só, mas assim, primeiro, a empresa precisa entender o grau que ela tem, não seria maturidade, mas o grau de tecnologia que ela tem, por exemplo. Então, hoje, dependendo se a gente for trabalhar numa indústria, sei lá, automotiva, completamente informatizada, né? Completamente. Mas se a gente for querer implantar, talvez, numa indústria aqui de melão, seja um pouco menos. Tá? Então, precisa saber como é que ela está e, efetivamente, o que ela vai decidir é que ela quer resolver algum problema que ela tem momentâneo e provavelmente a melhor forma dela resolver esse problema é com a incorporação de uma tecnologia. Se essa tecnologia já existe, você pega alguém que domina isso, tenta implantar bom, aí você decide se você quer ficar dependente toda hora, se você quer profissionais dentro da casa para que dominem ela e comece a dar suporte dela aqui dentro.
Se ela não existir, aí tem que desenvolver. Aí é indústria, é pesquisa, é o que o Virtus está tentando fazer, alguns sensores, desenvolver algumas coisas para resolver algum problema que já tem. Então, um sensor, mas ele não funciona naquele cenário específico, então a gente vai ter que alterar. Exemplo, vai passando os melões e a pessoa vai tirando o melão de acordo com o tamanho, não sei o que. Isso pode ser automatizado, mas tem alguns outros problemas depois. Se eu tivesse uma câmera térmica que fizesse isso automatizada, por exemplo, tiraria 30 profissionais e faria só com 5 ou 6. Tá? Então, é isso que ela tem que pensar. Então, a resposta assim, mais política que eu posso dizer é: depende do grau de informatização que a indústria tem, que a empresa tem, e ela vai implantar em geral para resolver a dor que ela acha que é mais prioritária naquele momento. Né? E assim, né, essa transição de tecnologias não acontece do dia para a noite. Então, enquanto a indústria vai funcionando, você vai preparando todo o ambiente, preparando o ambiente para essa transição. É você não só desenvolver o sistema que você adquirir, né, equipamentos, configurá-los, treinar o pessoal para exercer de uma maneira agora diferenciada. E ao mesmo tempo que isso está ocorrendo, a gente está lá funcionando, né, da forma tradicional. Essa migração ela só vai acontecer totalmente, às vezes nem totalmente acontece, mas só vai acontecer no momento que a indústria tem segurança no processo, nesse novo processo. Então, e isso leva tempo, naturalmente. Não é só, tô com e vou implantar, vou parar e vou usar o outro. Não é assim que é. Processo que vai se integrando lá naturalmente ao dia a dia da empresa, até que a transição ocorra, né, por completo. Às vezes se divide esse processo em vários passos, e a cada passo você vai incorporando algo a mais para se chegar àquele objetivo. A empresa não pode correr esse risco de fazer uma tecnológica de dia para a noite, né, de forma bem abrupta, sem garantir que tudo vai funcionar corretamente. E a gente tem o Elian aí, Jordan. Boa noite, estão me ouvindo? Hoje em dia, eu acho que a maioria das indústrias tem seus mecanismos automatizados, né? E o que eu vejo bastante é o armazenamento de sensores em nuvem, né? Que faz a programação na nuvem. E eu queria saber qual qual a confiabilidade de cada nuvem dessa, que existem vários softwares, né, disponibilizados, e se é realmente seguro usar os protocolos da internet. Boa pergunta, Leandro. Quer começar ou eu começo? O que a gente tem hoje, né, é assim. Eu escutei de algum lugar uma vez que eu nunca vou levar meus dados para a nuvem, porque tem gente que tinha medo, né, principalmente quando estava começando, assim, não, eu vou querer ter meu servidor interno, vou salvar tudo em casa, como a gente diz, vou processar tudo em casa e assim vai. O que acontece, Eliane, no fim das contas, é que é aquela questão de você ter um serviço que é escalável, as vantagens que a nuvem tem, né? Então, a nuvem, no fim das contas, é software. O hardware é igual, né? Computador, máquina, dispositivo de armazenamento eu posso ter em casa. Mas aí, quando eu jogo isso para a nuvem, eu oportunizo desenvolver aplicações que talvez, se eu tiver tudo armazenado dentro de casa, eu não consiga. E se conseguir, é um pouco mais... a inércia é maior, o trabalho é maior. Então, tenho esses dados, ele é processado, depois eu posso compartilhá-lo, depois eu posso sugerir que outras aplicações possam consumir esses dados e voltar. Isso pode me permitir desenvolver outras coisas que eu nem estou pensando agora, e assim eu vou por diante. Então, todos os benefícios da nuvem, eles são verdadeiros e fazem sentido. Tá? E aí a gente precisa ficar claro que tem a nuvem privada e tem a nuvem pública, eu posso ter uma mistura dessas coisas. Então, é um serviço que eu vou contratar. Eu posso contratar
um motoboy para deixar meu malote, eu posso contratar uma empresa com um carro forte, um homem armado para entregar aquilo. Então, há níveis de segurança sim, envolvidos, elasticidade, latência, jitter, provisionamento de recurso bem escrito em contratos, né? Mas o que a gente acaba vendo é que, mesmo indo para a nuvem, não é tão problemático, você pode ter as duas coisas, tanto a parte privada como a nuvem pública, e que na nuvem eu tenho poder de processamento e possibilidade de desenvolver outras aplicações que, se eu tiver tudo dentro de casa, eu vou ter que gastar pessoal para cuidar dessa nuvem dentro de casa, e não contratar isso como um serviço e deixar o pessoal, digamos assim, de dentro de casa e pensando em outras coisas. O que a gente faz com essas informações? O que a gente pode gerar disso aqui? Que processo a gente pode melhorar? Que resultados a gente está deixando de ver? Que correlação entre as coisas que estão acontecendo que a gente não está vendo, tá? Então, a nuvem veio como um serviço a mais para ajudar nisso, tá? No armazenamento, na disponibilidade e no processamento desses dados. Acho mais ou menos isso. Enfim, Ok. eu tenho uma opinião, né? Pela também. O grande diferencial da nuvem é, eu diria, a confiabilidade que ela nos traz e os serviços que ela nos oferece. Algumas garantias que a gente teria dentro da nossa empresa. Todo um aparato, infraestrutura que essas empresas fornecem, a gente faz uso disso, nos reguarda de uma série de coisas, redundância de dados, criptografia de dados, backup de dados, procedimentos que nos permitem recuperar de forma muito rápida o sistema cai por conta de algum problema específico, que naturalmente se controlar dentro da empresa, talvez levasse muito mais tempo por conta talvez da simplicidade das ferramentas ou do que a gente tivesse disponível ali ao nosso dispor. Diferente de uma grande empresa como a Amazon, que fornece a AWS, conjunto de tecnologias que nos resguarda sobre vários aspectos: infraestrutura, segurança, disponibilidade, backup, enfim. Então, Raimundo, tá na vez. Eu tenho duas perguntas, na verdade. Uma é se vocês teriam a informação de que quais são os futuros cursos que teriam a parceria da UFESA com o Virtus. Porque na aula inaugural, se eu estiver errado, vocês podem me corrigir, foi dito que é o primeiro curso de uma trilha. Eu não sei se eu estou correto. Aí eu queria saber se vocês têm uma informação de quais são os futuros cursos, se todos estão na linha de sensoriamento. A gente não tem essas informações ainda, mas vai nessa trilha porque o Virtus Centro de Competência foi criado com essa estrutura, né? De tentar trabalhar no que a gente chama na comunidade de TRL mais baixo, que é o nível de maturidade de uma tecnologia. Você está pensando lá no laboratório, nunca fez? O TRL é bem baixinho. Você já está lá vendendo o L e começa ali usando, o TRL é bem alto. Então a ideia é trabalhar no TRL mais baixo, então geralmente deve ir coisas nessa vertente de sensoriamento e as coisas voltadas para a indústria. É isso, não vai fugir, acho que muito disso não. Obviamente, quando vocês estão passando aí pelos módulos, né, vai ter um módulo que vai ficar pensando um pouco mais baixo nível, né, Leonardo, com datasheet, com sensores das coisas. Vai ter um módulo, né, vai precisar usar uma placazinha de desenvolvimento e fazer uma programação lá em microcontrolador, alguma coisa assim. Vai ter um módulo onde vai estar pensando no processamento inteligente dessas coisas, como no último módulo vai estar pensando na comunicação e protocolo de segurança. Então, falou de sensor vai por onde? Vai por aqui, por aqui, por aqui, então os cursos vão nessas direções. Então, vê que cada módulo desse fundamento, se a gente olhar, tem no mínimo 5 mais cursos que poderiam sair, onde fosse
aprofundando cada vez mais esses conhecimentos que estão sendo só pincelados agora. Tá bom? Exatamente. Eu acho que a medida, a partir desse primeiro, vai vir cursos que vão aprofundar cada vez mais esse conhecimento, mas que a gente ainda não sabe exatamente quais são. É isso. Espero que a gente tenha a oportunidade de continuar oferecendo esses cursos que virão, né? Estão falando no novo curso, né? A gente está terminando a aula do primeiro encontro, do primeiro módulo, mas já estamos falando, o que é bom, de certa forma, que mostra que, né, estão interessados e é o que a gente acredita também. Eu acho que para a gente chegar lá no final, né, a gente aparecer a cada um de vocês, é preciso galgar o espaço fazendo aquilo que é preciso fazer, né? No caso da captação dos acertos, fazer as capacitações e a partir daí, lá na frente, algumas oportunidades. A gente espera que vocês estejam preparados para ela. Tá? Ivan, eu acredito que a gente, nessa ponto, conseguiu, né? Já que as nossas conversas não estão mais tanto relacionadas ao próprio conteúdo do módulo 1. Então, acredito que a gente pode dar como encerrado esse. Agradecer a todos os presentes aqui, aos que participaram ativamente desse primeiro encontro, enriquecendo as dúvidas, aí a gente aprende bastante. E é isso que a gente quer, tá, pessoal? A gente não é o docente, os professores que prepararam o material, mas a gente está aqui para, né, enriquecer. Já está muito rico dentro do curso. Isso. A ideia é fazer esse tipo de troca, né? Troca de experiência. Agradece. Raimundo. Desculpa fazer mais uma pergunta, mas a pergunta que eu ia fazer agora era relacionado a se vocês tinham iniciativas para aplicar os conhecimentos que a gente adquiriu no curso, tipo na própria UFESA. Porque eu acredito que a maioria do pessoal aqui quer aplicar de alguma forma e tem interesse nisso, e quer um portfólio relacionado a isso. E eu gostaria de saber de vocês qual eram as iniciativas, se tem, se não tem, se está em desenvolvimento, alguma coisa assim. O que a gente pode comentar é que, além de sermos professores facilitadores, a gente é pesquisador do Virtus, tá? Então, hoje, eu trabalho com desenvolvimento de sensor inteligente, só que é um sensor específico, é um sensor SPR. Tá aqui, eu tenho um aluno, o Matheus, está aqui, Matheus Lopes, e talvez a gente vá avançar um pouco nesse sentido. Então, o Leonardo também está começando a trabalhar lá, né, Leonardo, no Virtus, como pesquisador. E aí, o que a gente pode trazer é o que a gente está desenvolvendo lá. A gente tem uma grana, a gente tem algumas oportunidades que a gente pode ir soltando, mas à medida que for avançando um pouco mais, tá? Mas a gente tem intenção, interesse e vamos ver se a gente consegue, assim, os caras aqui já entendem o que é sensor, como é que é, vamos ver o que é que a gente consegue, tá? De avançar com as nossas pesquisas internas mesmo. E se for preciso ter algum suporte do Virtus, a gente tem suporte com o pessoal lá. Lembrando que, né, ponto de partida para avançar no nível que o curso vai avançar é começar a brincar, né, com alguns dispositivos embarcados que a gente, por exemplo, dentro do curso da computação, a gente, vários professores têm disponível em sua sala, em seu laboratório, né? Você trabalhar, entender como funciona um Arduino, placa de prototipagem rápida, tá? Já vai ajudando a você quebrar esse gelo e entender um pouco mais a fundo como é que funciona esses desafios e a evolução, né, desse conhecimento vai levar a pensar nessa produção de, né, como melhorar, né, como adaptar o novo sensor para
situações. E a pesquisa tem que estar junto com o desenvolvimento. Aquele PDI, pesquisa, desenvolvimento e inovação, é muito importante. Faz para desenvolver, dá para inovar e precisa desenvolver. Tá? Isso tem que estar em conjunto. Tá? Então, Leiva, então, assim, a gente pode finalizar o encontro de hoje, tá? A gente, em breve, o próximo encontro vai ser daqui a uns 15 dias, eu sei, eu acho que é lá dia 1º, relacionado ao módulo 2, a gente vai estar fazendo assim, com calma, porque nem todo mundo segue no mesmo ritmo, tá, pessoal? E o curso ele tem a possibilidade de ser até o final. É um encontro módulo até chegar no dia 29, que está tudo mais ou menos. E a gente vai divulgar o link, provavelmente a gente faça via Meet. Ele está dando em 1 hora a sessão. Bom, e no mais, agradecer a todos os presentes aqui permanecendo. Espero que vocês já tenham avançado, já conseguiram o acesso recentemente. Avancem. Tá bem tranquilo. E a gente está à disposição para tirar quaisquer, tá? Via de e-mail, via ordem, qualquer é fácil. Bom, Leiva, fica à vontade. Então, um abraço a todos. Até o próximo encontro. É isso, pessoal. Boa noite. Também vejam lá o Moodle, tá? A gente manda algumas mensagens. E aí, no próximo encontro, a gente vê. Vamos deixar pré-marcado para segunda noite, daqui a 15 dias. Mas a gente pode ver eventualmente, a gente vê outra estratégia. A gente cria grupo no WhatsApp, ou se o fórum é suficiente, né, para fazer isso. Vamos afinando. Até o próximo encontro, tá? Valeu, pessoal. Um abraço. Boa noite. Abraço, boa noite. Eu vou parar aqui a gravação, tá? Tá bom.